E aí, gente, tudo bem? Quero fazer um videozinho rápido aqui. Eu já falei sobre como as Bíblias que têm esses recursos fundamentais, que é referência cruzada e concordância, elas lhe dão uma certa independência para você fazer os estudos individuais e também lhe auxiliam no momento de dificuldade em que você não tem outros recursos nas mãos, você poder elaborar um sermão, você poder fazer um estudo, você poder fazer o seu estudo individual, né? Então, as Bíblias que têm esses recursos, elas lhe auxiliam a você ter independência para realizar essas coisas, né? Claro que quando você tem os recursos disponíveis e num lugar onde você possa acessá-los, você deve sim acessá-los. Mas, e quando você não tiver, né? E quando você tiver que preparar algo ali rapidamente, que você não tem tempo de estar consultando tantos recursos, você faz tudo com uma Bíblia que tenha bons auxílios. E eu já falei bastante sobre concordância e referência cruzada, já falei muito sobre esses auxílios, né? Tem vídeo aí falando, ensinando como é que você usa referências cruzadas, como é que você faz a árvore de referência cruzada, como é que você usa concordância, diferença entre concordância e referência cruzada. Mas existe um outro recurso que aparece em algumas Bíblias, que é o dicionário bíblico, né? E eu quero falar rapidinho aqui sobre ele, como ele nos ajuda a fazer estudo individual e como ele nos ajuda a potencializar os nossos estudos, né? Essa Bíblia aqui é aquela Bíblia da CCB média, né? Ele tem um dicionário, aqui, e ele é o dicionário da Bíblia Almeida. Aquele dicionário da Bíblia Almeida ilustrado é o que tem nessa Bíblia, tá? A ICM também tem esse dicionário, né? A RCM não tem dicionário. Tem aquelas duas Bíblias da Geográfica também que possuem o dicionário. A Bíblia do Obreiro, ela possui o dicionário, mas as referências cruzadas dela não são boas. A Bíblia do Obreiro aprovada, só a antiga, porque a nova tiraram a concordância, né? Mas, enfim, olha só o benefício do dicionário. O dicionário, você encontra praticamente tudo que você procurar no texto bíblico. Então, nomes de vegetação que às vezes você desconhece, alguns nomes mais difíceis, antigos, você não conhece, algumas características geográficas que você desconhece, todos eles vão estar lá no dicionário, né? Vegetação, às vezes cita o nome de uma planta, você nem sabe o que é quando você vai ver uma planta, né? Você vê no dicionário, você acha, né? Agora, esses dicionários que tem muitos termos, tá? Eu já falei sobre isso, a diferença entre os dicionários bíblicos que tem muitos termos e poucos termos. Essa que tem muitos termos, né? Ele tem termos teológicos. Para dar um exemplo aqui para vocês, ó, eu tenho um termo adoção. Adoção é um termo da teologia sistemática. Aqui ele está definindo a adoção como o ato de tornar legalmente filho aquele que não é filho por natureza. Pela adoção, Deus aceita como membros da sua família os pecadores que se voltam para ele com arrependimento e fé. Seguindo essa definição, ele coloca 3 textos bíblicos: Romanos 8, 15 a 18, Gálatas 3, 26 a 28 e Gálatas 4, 5. Então, como é que eu faço para estudar esse termo da teologia sistemática? Como ele está no meu dicionário, e o dicionário ele traz a definição e me dá textos, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou lá em Gálatas 3, 26, abro em Gálatas 3, 26 e vou ver que ele está falando sobre adoção. Só que em Gálatas 3, 26 tem referência cruzada. E aí eu vou nas referências cruzadas que Gálatas 3, 26 está dando, por quê? Porque naquelas referências cruzadas ele vai estar me enviando para 2 outros textos sobre adoção. E um deles é em Romanos, o outro é em 1 João. Então eu vou lá em Romanos e olho se ele também me dá mais referência cruzada sobre esse termo. Se ele não der, parou. Vou lá para 1 João. E aí 1 João vai me dar mais textos sobre adoção. E aí eu abro nesses textos e vejo esses versos e vejo também se eles estão me enviando para mais textos sobre adoção. De tal forma que o dicionário me deu uma definição e me deu 3 textos. E pode ser que no final da minha investigação eu tenha 10 textos sobre adoção, porque eu fui nas referências das referências até fechar a árvore, como eu já fiz um vídeo aqui mostrando como é que a gente faz a árvore de referência cruzada. Então, eu parti de um conceito do dicionário bíblico e 3 textos, e depois tenho o conceito do dicionário bíblico e 10 textos. Quando eu elenco esses 10 textos, eu sei muito mais abrangentemente o significado de adoção. E agora eu tenho uma fundamentação puramente bíblica do significado de adoção.
puramente bíblica, não é filosófica, não é histórica, não é nada mais, é apenas bíblica, que é aquilo que sedimenta com mais certeza a nossa fé, quando a gente está fundamentado nas Escrituras. Porque quando a gente se fundamenta em questões filosóficas e tal, aí isso aí tem debates, isso aí tem divergências, isso aí, né? Mas quando a gente está puramente no texto bíblico, a gente consegue extrair vamos dizer assim, uma certeza, né, a respeito dos termos e conceitos que a Bíblia traz a respeito dessa definição, que nos deixam muito mais seguros, né? Aí, só para você ter ideia, aqui você tem também uma definição de batismo, né? Você tem a definição de batismo e você tem 3 textos também. Atos 2:38, Gálatas 3:26, 27 e você tem aqui Romanos 6, 3 a 5. Eu tenho uma definição de batismo no dicionário e tenho 3 textos, mas aí a partir desses 3 textos, eu vou em cada um deles e vejo as referências cruzadas deles também e vou unindo a quantidade de textos que tem a ver com batismo. E aí daqui a pouco eu tenho aí 10, 12, 13 versículos, sei lá, sobre batismo e sei agora muito mais apropriadamente o significado do batismo. Outro, justificação. Aqui eu tenho conceito de justificação com vários textos, né? E a definição do dicionário. Então eu vou nesses textos sobre justificação, olho o que eles dizem, elenco o que eles estão dizendo, depois eu vou para as referências cruzadas deles e vou atrás de ver esses textos das referências cruzadas para elencar também, para no fim das contas eu ter um conceito mais completo e puramente bíblico de justificação, tá certo? Aqui, regeneração é chamado também de novo nascimento, então eu tenho aqui nascimento, né? Tenho aqui, ó, nascimento novo, ó. Então eu tenho aqui, ó, regeneração, a quantidade de texto que eu tenho sobre regeneração. E ele ainda me manda para o verbete conversão, para ver se tem alguma coisa lá também. Então eu tenho vários textos aqui sobre regeneração. Vou nesses textos ver o que é que eles dizem. Elenco as palavras-chave do que eles dizem. Vou nas referências cruzadas e vou nos textos da referência cruzada para ver se eles aumentam o meu escopo de conhecimento do significado de regeneração ou novo nascimento. E então eu tenho um conjunto de versículos que falam sobre esse assunto. O que é exatamente a doutrina? A doutrina é você reunir o conjunto dos versículos em seus contextos que falam a respeito de determinado assunto. É só isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo essa investigação doutrinária sem nenhum outro recurso, a não ser uma Bíblia que tem concordância, referência e dicionário. Entendeu? Vamos para mais um aqui, só para a gente ver como é rico, né? Pecado. Ó, eu tenho aqui, ó, um texto sobre pecado com várias referências bíblicas. Aqui tem mais de 15 referências bíblicas. Então eu vou estudar pecado a partir daqui apenas nos textos bíblicos, percorrendo os versos que estão indicados aqui e as suas referências cruzadas e as referências das referências dos textos que estão sendo colocados. E aí eu tenho um escopo enorme a respeito do pecado, eu tenho inclusive a história do desenvolvimento dessa palavra através dos textos, desde o Antigo Testamento até o Novo, né? E aí eu tenho o quê? Um conjunto de versos que falam sobre esse assunto, que é pura e simplesmente o estudo doutrinário. E por fim, aqui nós temos um outro termo que eu queria mostrar, que é o regeneração, que é novo nascimento, né? Regeneração, tá aqui, ó. Novo nascimento. Ele manda eu olhar novo nascimento, ó. Novo nascimento, mas ele também me dá 2 textos, né? Na verdade, um e dois, dois. Só que esse daqui de Mateus, se eu não me engano, ele não tem a ver com a regeneração do novo nascimento. É a regeneração quando o reino se fizer, né, completo. Mas, enfim, eu tenho Tito 3,5. Quando eu vou em Tito 3,5, ele tem referência cruzada. Aí Tito 3,5 me envia para uma referência cruzada e nesse texto que ele me enviou também tem referência cruzada. E eu vou atrás, né? E aí o que acontece? Tem um conjunto de versos sobre esse termo doutrinário. Então eu vejo como um dicionário esse que tem muitos termos, né? Porque o outro que tem poucos termos, mas mais profundos, ele tem a sua vantagem e a desvantagem. A desvantagem é que provavelmente ele não dá para fazer isso que nós estamos fazendo, porque ele geralmente não tem esses termos teológicos, né?
Mas esse que tem a quantidade de termos maior, eu consigo fazer esse estudo pegando o conceito do dicionário com os principais textos que ele traz, né, a respeito do assunto, e fazendo essa caminhada nesses textos para, enfim, eu ter, no fim das contas, eu ter um conjunto de versos sobre o assunto que me ajudam a entender essa doutrina. Então veja como esses recursos fundamentais, esses recursos básicos da Bíblia, ele nos ajuda numa diversidade de questões. Já falei sobre fazer sermão, já falei sobre elaborar estudo, e agora estou falando sobre fazer um estudo doutrinário. E por aí vai, não precisa nem ser doutrinário. Se você quer fazer um estudo de algum assunto, procura esse assunto no dicionário, vê os termos que ele traz, os versos que ele traz, vai nesses versos, anota ali o que eles estão falando e vai nas referências cruzadas dele, e aí nas referências cruzadas também olha o que ele está falando e vai na referência cruzada desse também, que aí você vai aumentando o conjunto de versículos que falam sobre o assunto, para no fim das contas você ter ali, né, um conjunto de versos para você tirar uma conclusão doutrinária. Tá bom? Veja como é rico uma Bíblia que tem esses recursos básicos. E infelizmente, nós só temos aí no máximo 3 Bíblias que têm esses recursos no mercado do Brasil. E a da CCB nem vende em loja, hein? Só vende nas igrejas. Então, é mais difícil ainda, tá bom? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, como fazer um estudo, né, doutrinário e também um estudo de qualquer assunto a partir do dicionário que vem em poucas, né, Bíblias com auxílios, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus.